Então é o seguinte, né? Ontem a gente terminou a aula falando de tensão superficial e a gente viu como quantificar teoricamente, né? Como a gente determina numericamente a influência da altura do menisco, né? Da altura dessa. Na verdade, não é a altura do menisco, né? Como a gente caracteriza a altura capilar, que ele chama, né? Em função do diâmetro do tubo e das propriedades do fluido. Então, a gente tem a tensão superficial, isso é uma propriedade do fluido. Massa específica é uma propriedade do fluido. R, né, é uma grandeza geométrica aqui, é o diâmetro, é o raio do tubo, né? 2R é o diâmetro. E o ângulo de contato, que é o φ ou θ, né? Cada autor usa uma letra grega diferente, mas é a mesma coisa, né? É a tangente, é o ângulo, né, entre a tangente aqui que a área faz com a superfície, né? O ângulo que essa tangente da área faz com a superfície. Então, esse é o ângulo de contato. E aí teria como a gente tem, né? Como a gente fazer a mesma análise para gotas e tem umas outras coisas interessantes. Eu vou passar um pouco rápido isso daqui. Tem livro que deixa como exercício fazer a demonstração, e eu vou fazer isso, né? Vocês podem, se quiserem depois fazer como exercício, fazer a demonstração entre a relação entre o ΔP, né? O que é o ΔP? É a diferença de pressão entre a bolha, aqui no caso é uma bolha, aqui é uma gota, desculpa, aqui é uma gota e aqui é uma bolha, entre a gota e o ambiente externo, né? Aqui o ΔP também é a diferença entre a pressão interna da bolha e o ambiente externo aqui. Então, a relação entre o ΔP, o raio e a tensão superficial. É só fazer um balanço de força aqui, bem tranquilo, não tem nenhum mistério, tá? Vou deixar aqui indicado para vocês. Aqui é uma maneira de medir tensão superficial. Então, basicamente, é um arame, né? E aí tem um filme de fluido, de líquido aqui nesse arame. E essa parte aqui é móvel. Então, a tensão superficial, ó, se a gente der um zoom aqui no contato desse filme com o arame móvel, a tensão superficial tende a puxar o arame para a esquerda, e aí, se a gente exercer uma força para a direita, a gente consegue relacionar a força com a tensão superficial que esse fluido aqui tem, né? Tá? Então, é uma maneira de medir tensão superficial. Aí, aqui, de novo, né? Em algumas partes da disciplina, eu mostro vídeos de aulas práticas. Está aqui o que vocês podem ver aí no YouTube, né? Bem interessante. E aí, bom, enfim, terminamos então essa parte de tensão superficial, e o que a gente vai fazer agora é uma descrição e classificação do movimento dos fluidos, porque existem muitos fatores, muitos parâmetros que influenciam o movimento dos fluidos, né? E se a gente fizer um estudo concomitante de todos os fatores, eventualmente a gente pode ter um problema tão complexo que a gente tenha um tempo enorme para resolver, principalmente se a gente estiver falando dentro do contexto aí de fluidodinâmica computacional, né? Que as simulações computacionais elas precisam de hipóteses simplificadoras para elas não ficarem muito pesadas. Os computadores, apesar de terem se desenvolvido muito, eles têm os seus limites de processamento. E se um escoamento muito complexo for simulado, o tempo necessário para a simulação pode ser enorme, né? Então, em alguns casos, na aerodinâmica de veículos, né, o estudo do efeito do perfil aerodinâmico, né, do design ali, do projeto da carroceria, em termos de arrasto aerodinâmico, ou seja, quanto da potência do motor está indo só para vencer o arrasto, né? O arrasto é a força de atrito das moléculas de ar com a carroceria, com o sólido ali, né?
a lubrificação das nossas juntas, de mancais, de um HD, mancal de máquina, né? Escoamento em tubulação. Então, tem uma série de aplicações de mecânica dos fluidos que a gente precisa fazer uma certa organização ou classificação ou hipóteses simplificadoras para a gente conseguir trazer o problema para um tratamento analítico ou não, até numérico, né? Mas que a gente consiga resolver, né? Principalmente no ponto de vista de engenharia. A gente não quer ficar. Os engenheiros não querem, sei lá, passar 2, 3 dias para determinar a queda de pressão no escoamento de uma tubulação. Às vezes ele precisa, para o momento, dimensionar uma bomba, por exemplo, para o escoamento de uma tubulação. Então, essa é a questão, né? Então, propõe-se o estudo segundo características comuns. Ela pode ser pensado como uma didática para a gente separar toda a complexidade do escoamento em algumas características comuns, mas também tem aplicação prática, porque essa divisão permite resolver muitos problemas práticos, né? Então, aqui está uma proposta, essa é do livro do Fox. Então, a gente está vendo aqui, né, mecânica dos fluidos contínua, né, ou mecânica dos fluidos do contínuo. A questão que a gente não sabe na característica molecular do fluido, né, a gente pensa o fluido como importa muito com quantas moléculas entra ou sai naquele momento, porque a gente está assumindo que tem uma quantidade gigantesca de moléculas. A primeira grande divisão é estudar o fluido como se ele fosse invícido ou como se ele fosse viscoso. Na verdade, todo fluido tem viscosidade, mas a gente vai ver ao longo do curso que existem regiões do escoamento que a gente, e até hoje mesmo eu vou dar uma palhinha disso, né, na aula, mas existem regiões do escoamento que a gente pode desprezar a viscosidade, né? Apesar disso ser uma coisa muito forte, isso é uma hipótese que, a princípio, né, você pode pensar, mas não existe fluido sem viscosidade. Realmente não tem. Todo fluido real ele tem viscosidade, por menor que ela seja. Mas a gente vai ver que existem condições que a gente consegue fazer essa simplificação, desprezar a viscosidade do fluido. Para os fluidos viscosos, e aí a gente vai estudar hoje essa classificação, né? O escoamento pode se dividir entre laminar e turbulento. Basicamente um escoamento ordenado e um escoamento caótico. A gente vai ver com detalhe isso. E aí, tanto o viscoso quanto o invícido, e tanto laminar quanto turbulento, eles podem ser internos e externos, né? Quando eles estão internos, quando eles estão delimitados por fronteiras sólidas, e externos quando não estão delimitados por fronteiras sólidas. Compressíveis ou incompressíveis. Então, Liverson Costa. Será que essa pessoa é aluno? Só de novo, né, galera? Presta atenção aí, porque na hora de vocês logarem, vocês veem se vocês estão com a conta da UF, porque eventualmente fica aparecendo aqui para mim pedido de. Liverson Costa acabou de pedir aqui, falar que você está fora do domínio da UF. Eu não sei se é aluno ou não, mas só na hora que vocês forem conectar, dá uma olhada e ver se a conta é a que está cadastrada lá na UF, para não ficar aparecendo aqui para eu autorizar. Professor, foi mal. É que eu entrei com o e-mail do meu pessoal, foi mal. Não, esquenta não, esquenta não. Agora que já tá aí, fica. Mas beleza, depois você dá uma olhadinha aí. Beleza, valeu. Valeu. Então, então tá, a primeira divisão, né, dessa que a gente estava falando aqui, ó, que é uma característica forte, né, a gente vai estudar ao longo do curso, vai passar um bom tempo do curso falando desse tipo de escoamento, quando a gente despreza a viscosidade do fluido. E, de fato, existe até dispositivos de engenharia que se
que fazem uso dessa hipótese aqui, a gente vai ver também, tá? Então, olha só, existem regiões onde as forças viscosas são pequenas comparada com outras forças que se desenvolvem no escoamento. E aí, nesses locais, a gente pode desprezar o efeito viscoso. Então, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui? Ó, tem um carro, e aí tem um escoamento em torno do carro sendo simulado por CFD, por fluidodinâmica computacional. E aqui a gente está vendo, né? Isso daqui seriam as linhas de corrente, eventualmente, ou linhas de emissão. Se a gente estivesse no regime permanente, todas seriam iguais, né? Mas no transiente é mais fácil que isso aqui sejam linhas de emissão, né? A gente está vendo todas as linhas que saíram de um determinado ponto. Mas vamos imaginar que isso daqui é o regime permanente. E aí, o que a gente está vendo é que tem uma região que o fluido escoa antes de encontrar o corpo aqui, ó, ele escoa como se ele fosse um corpo rígido, né? Essa é a região que a gente chama de escoamento de corpo rígido, porque aqui, quando ele está escoando livremente dessa forma, não tem nenhuma fronteira ou nenhum motivo que faça com que as camadas cisarem umas contra as outras. Normalmente a gente representa, né, ou faz uma imagem desse tipo de escoamento dessa forma aqui, ó. Se a gente tivesse, não sei, um local aberto, né? Então, vamos dizer que aqui fosse solo, né? Uma fronteira sólida aqui embaixo. E bem longe dessa fronteira sólida, a gente teria uma região que não tem muito motivo das camadas cisalharem. Então, aqui estaria um U, por exemplo, um perfil de velocidade U na horizontal, que seria o que está acontecendo aqui, né? Todas as camadas de fluido, elas estão escoando com a mesma velocidade. Então, aqui nessa região, a gente pode desprezar a viscosidade. E, de forma geral, longe das interfaces sólidas, isso acontece. Quando o fluido atinge a interface sólida, pela condição de não deslizamento, ela atinge a velocidade da interface sólida. Então, se o carro está parado e tem um túnel de vento aqui, né, o seu carro está em movimento e o vento está parado, tanto faz, o efeito é o mesmo, aerodinâmico, a gente tem essa condição. Perto da interface, a gente tem um cisalhamento, porque a gente tem uma região de velocidade finita atingindo um local com velocidade igual a zero ou não, né? Se o carro estiver parado e o vento soprando, a velocidade é zero. Ou se o carro estiver se movimentando, né? É o vento que está com a velocidade zero e o carro está com a velocidade lá de 100 km por hora. Então, existem regiões do escoamento que a gente despreza a viscosidade. Bom, então sabendo que o arrasto, né, é uma função da viscosidade, isso faz algum sentido, né? Ou seja, eu desprezo os efeitos viscosos nesse tipo de escoamento aqui, mas eu sei que o arrasto depende da viscosidade. Na verdade, eu já dei até a resposta dessa pergunta, porque porque, na verdade, a resposta é que não, mas a condição de não deslizamento, ela cria uma região que a viscosidade domina, tá? Então, essa é a questão. Então, a gente tem aqui, né, um pássaro e um peixe. O pássaro ele tem um arrasto muito menor do que o peixe, um arrasto aerodinâmico, né? Porque a viscosidade do ar ela é bem menor que a viscosidade da água, então o atrito ali do pássaro com o ar é muito menor do que o atrito do peixe com a água, e a gente sente isso andando na água e andando no ar, né? Tá? Então, aí essa é a questão, né, que eu estava falando. Na verdade, eu acabei dando a resposta antes do tempo, né? Porque o que acontece é que a gente divide a análise em duas regiões, uma longe e outra perto das superfícies sólidas. E isso simplifica a análise numérica, porque a gente pode considerar a viscosidade só em regiões perto aqui da superfície sólida. A gente vai ver com mais detalhe, em alguns slides aí para frente, um zoom, né, do perfil de velocidade perto da interface. E aí vocês vão entender um pouco melhor o que acontece, que é o conceito de camada limite. Tá? Isso simplifica a análise numérica, porque a gente não precisa resolver o problema viscoso para todo escoamento.
a gente identifica regiões do escoamento onde a viscosidade pode ser desprezada e só resolve o problema de escoamento em regiões que a gente considera viscosidade, onde tem efetivamente escorregamento de uma camada sobre a outra, né? Ou atrito, ou cisalhamento de uma camada sobre a outra. Tá? Então, essa é a ideia de dividir o escoamento em regiões viscosas, onde a viscosidade tem um papel importante, e regiões invícidas, onde a gente pode desprezar a viscosidade. Tá? Apesar dela existir, apesar do fluido ser viscoso, ele não cisalha. Então, a gente pode desprezar o efeito da viscosidade nessas regiões. E aí vem a pergunta, né? Como que isso é possível e o que ocorre perto das superfícies sólidas que faz com que o atrito valha, né? Com que o atrito desempenhe um papel, né? E longe ele não desempenha um papel. Então, é justamente a condição de não deslizamento e é justamente o conceito de camada limite, que a gente vai ver agora, que tem a ver, é bem íntimo, né, dessa questão dos escoamentos viscosos e escoamentos invícidos, né? É a camada limite que permite explicar essa questão da gente desprezar a viscosidade, mas perto das regiões das interfaces a gente ter uma influência da viscosidade do fluido. Então, camada limite, né, é uma região onde as forças viscosas são importantes, mesmo que o fluido se comporte como um corpo rígido, né, mesmo que ele esteja escoando sem cisalhamento entre as camadas. E isso nasce, né, da condição de não deslizamento da interface. Então, o que a gente está vendo aqui são as linhas de corrente, né, eventualmente, em torno da asa de um avião ou de um aerofólio. Então, o que acontece? Se a gente der um zoom aqui na interface do sólido com líquido ali, a gente tem uma região, por causa da condição de não deslizamento, e aqui a gente está considerando, pode considerar, de novo, né, um túnel de vento, ou seja, essa asa está parada e tem um vento indo encontrar a asa, ou então a gente pode considerar que a asa está efetivamente voando e ela está encontrando, né, ela está em movimento, encontrando um fluido parado. Né? De qualquer forma, o que vai acontecer é o que está mostrado aqui nesse detalhe aqui. Ó. A gente tem uma interface, que é aquilo que eu sempre desenho, né? Uma região que a rugosidade não é zero, então as moléculas de fluido elas acabam aderindo na parede, e aí elas adquirem a velocidade da parede. E aí, como a velocidade aqui fora dessa região, né, ou longe da interface, ela tem um valor finito, vamos chamar de U infinito, isso é o que normalmente os autores chamam, né, U infinito, não sei, V normalmente é a velocidade média, mas de forma geral, até onde eu sei, chama-se de U infinito. Para descrever justamente essa região que não está sendo afetada pela superfície sólida. Tá? Então, o que a gente tem é um perfil de velocidade que vai de zero na superfície sólida até uma região, e aí essa é a região da camada limite, que o escoamento não é mais afetado pela superfície sólida. Então, daqui para cima, né, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu apagar esse infinito. O que acontece daqui para cima, ó, da camada limite? A velocidade ela vai ser sempre constante aqui. Ó. Ela vai ter sempre o mesmo valor, que é o que ela tinha antes, ou quando ela não está sendo influenciada, né, pelo sólido que está escoando imerso nesse fluido. Tá? Então, justamente essa camada limite, é isso que está sendo mostrado aqui nessa linha pontilhada. Professor. Fala, Samuel. Então, toda região que é fora da camada limite, eu posso desconsiderar a viscosidade, considerar escoamento de corpo rígido, camadas não cisalhantes. Isso, exatamente. Tá vendo aqui, ó, essa figura aqui mostra muito bem isso. Ó. Se eu tenho olha aqui, ó, se eu tenho esse local aqui, ó, esse Y aqui, com essa velocidade, e esse Y aqui com essa velocidade, ó, eu tenho um gradiente de velocidade aqui, se eu tenho um ΔU
ΔY, necessariamente eu vou ter uma tensão de cisalhamento, porque eles são proporcionais, lembra? Isso a gente viu aula passada. Aqui eu não tenho ΔU, ΔY, não tenho cisalhamento entre as camadas. Então, eu desprezo os efeitos viscosos aqui, exatamente, tá? Mas nessa região aqui, não. É justamente nessa região aqui que todo o atrito se desenvolve. Aqui fora, o atrito entre o sólido e o líquido não tem nenhuma influência. É só nessa região bem fininha aqui que os efeitos do atrito se desenvolvem, tá? Entre o sólido e o fluido. É justamente a camada limite que explica essa questão. Certo? É isso mesmo que você falou. Ok. Isso daqui, ó. Obrigado. Valeu, Samuel. Isso daqui é o seguinte. Aqui, isso, se vocês olharem lá as aulas práticas, vocês vão entender melhor essa figura, porque lá mostra um vídeo de como que essa figura aqui é feita. Mas basicamente é uma placa aqui, ó. Isso daqui é uma placa. E aí ele tem um fio aqui que ele emite um gás. Eu não lembro qual é o gás agora, que ele... isso é um escoamento, ele é preto dessa forma para dar contraste, né? Então tem água escoando aqui. E aí aí também lá está mostrando como é que eles fazem esse fundo preto e aí para dar o contraste no corante aqui do... Não sei se é simplesmente pintar uma parede de preto atrás e fazer, ou no fundo, né, eventualmente. Mas no vídeo explica direitinho isso. E aí aqui tem um arame que ele solta um gás e aí o fluido está escoando e aí ele deixa esse arame soltando um gás por esse tempo aqui, né? Tá? Por esse ΔT, e aí ele faz esse rastro. E a gente vê direitinho, ó. Tem uma região da placa aqui, ó, que o fluido adere e ele não vai, tá vendo? Ele fica. E aí está sendo formada a camada limite aqui, ó, e até uma certa região aqui, daqui para cima, é claro que aqui o experimento ele não é perfeito, né? Igual a gente desenha. Igual a gente desenha retinho, né? A gente, nem no meu desenho fica retinho, mas enfim. Aqui, teoricamente, né, teria que ser uma reta perfeita aqui, ó. Mas não é por causa das incertezas experimentais, né? Então, aqui seria o perfil de velocidade, ó, sem cisalhamento. Então, aqui a gente poderia considerar um escoamento invícido, mas aqui as camadas estão cisalhando fortemente, tá? Então, essa é a questão. Então, aqui é uma visualização. Então, tá aqui, ó, a região viscosa e a região invícida, tá? Aí, de novo, né, as aulas práticas aqui tem muitos vídeos desses experimentos, e aí o problema, né, ou a questão, é que camada limite é uma região de interesse teórico muito forte, justamente porque é ela que explica muitos fenômenos de escoamento de fluidos. Então, não se assustem, porque esses vídeos aqui, não sei se esse daqui, né, do MIT, ele tem muito conteúdo matemático e avançado, então foca só na visualização do fenômeno da camada limite, tá? Beleza? Então, só para vocês observarem coisas desse tipo aqui, né? Como que se visualiza, a região vícida, a região invícida, tá? Então, essa é a questão. Muito de mecânica dos fluidos é baseado ou tem um estudo em função do que acontece na camada limite, tá? Então, vai ter muita matemática pesada aí. Então, só não se preocupem muito com isso e foca na visualização do escoamento. Outra classificação, né, que a gente viu aqui, então a gente viu essa daqui, né, viscoso e invícido. Aí dentro dos escoamentos viscosos, essa classificação a gente vai falar disso até o final do curso. Todas as partes que a gente for ver daqui para frente de mecânica dos fluidos, a gente vai falar de escoamento laminar e turbulento, isso vai voltar com muita frequência, tá? Essa distinção entre comportamento do escoamento, né? Então, o escoamento viscoso, aqui é o que eu estava mostrando lá atrás, né? É a parte viscosa, aquele ramo viscoso daquela divisão. Pode ser classificado em laminar ou turbulento. O escoamento laminar é onde as partículas fluidas se movem em camadas lisas ou lâminas, né? Então, é o que a gente está vendo aqui. O escoamento é bem ordenado, é o que a gente viu, todos os perfis de velocidade que a gente viu na aula passada. Lembra o perfil de velocidade? A gente tinha duas placas. E aí a de cima se movendo, então a gente tinha aquele perfil de velocidade linear e bem comportadinho, né?
ou então dentro do tubo, que é o que a gente viu, o perfil parabólico. Então, bem comportadinho, no sentido que a gente tinha em cada ponto aqui, Y, a gente tinha uma velocidade muito bem caracterizada. E em cada ponto Y aqui desse escoamento também, né, a gente tinha a velocidade bem caracterizada em lâminas, assim, dessa maneira, né, como se fossem realmente, imagina cartas de baralho, onde cada uma tivesse uma certa velocidade, né, cartas de baralho escoando, né, sei lá, e cada carta, cada lâmina tivesse uma velocidade muito bem definida. Então, isso que é o escoamento laminar. O escoamento turbulento é um escoamento caótico, aleatório, né? Então, onde partículas fluidas se misturam longitudinalmente, então não tem esse escoamento regular dessa maneira que a gente está vendo aqui, né? É um escoamento totalmente caótico, desculpa, se misturam longitudinalmente por flutuações tridimensionais aleatórias de velocidade. Então está aqui, né? O nosso perfil de velocidade laminar, então aqui uma mangueira jogando água com a velocidade bem baixinha, então se a gente pudesse conseguisse enxergar aqui, ó, aqui dentro do tubo, o perfil de velocidade seria aquele que a gente viu a aula passada, que é esse aqui que está mostrando aqui embaixo. Aí a gente tem uma transição, um momento que ele é laminar, mas está começando a aparecer as primeiras perturbações que vão dar origem a essas misturas longitudinais e flutuações tridimensionais aleatórias. E aí, no caso do escoamento turbulento, a gente tem um comportamento totalmente aleatório. Tá? Então, é um comportamento totalmente caótico, imprevisível, né? Na verdade, existe simulação numérica que tenta prever esse comportamento, mas é altamente complexo. E na verdade, o tipo de escoamento que domina na engenharia, né? Esse tipo de escoamento aqui, de forma geral, é ligado a velocidades baixas. E esse tipo de escoamento aqui, de forma geral, é ligado a velocidades altas. Então, na engenharia, a gente não quer, apesar de ser mais fácil modelar escoamentos laminares, a gente não quer ficar desenvolvendo processo, bombeando, sei lá, água na cidade, no regime laminar, só para ser fácil simular. A gente quer simular bombear em regime turbulento e a gente que se vire para modelar o que acontece caso seja necessário, né? Então, daí, diversas amostras, né, visualizações experimentais do escoamento laminar. Então, ele desce aqui, estaria uma torneira ligada, né? E aí, dentro da pia, e aí a gente tem a parte laminar caindo aqui Claro que aqui não tem um aerador, né? Quem tem torneira em casa e tem aquele aerador na ponta da torneira, nunca vai conseguir deixar o escoamento laminar. Você tem que tirar o aerador e ligar ela bem devagarzinho. Porque o aerador ele serve para jogar um pouco de ar ali, né, no escoamento e economizar água. E isso faz com que o escoamento seja turbulento. Talvez se ligar bem devagarzinho você consiga ver um regime laminar, mesmo com o aerador. Aí encostou aqui, bateu aqui na xícara e aí essa saída aqui é totalmente turbulenta, né? Então você tem um escoamento caótico aí, totalmente turbulento. Aí aqui na esteira de um barco, né, na fumaça da vela ou do cigarro, então a gente tem o escoamento laminar, a transição. Então a gente vê aqui direitinho as perturbações começando a se desenvolver e aí as turbulências, né, a parte totalmente aleatória e caótica do escoamento. Tá? Então, escoamento com variações bruscas e aleatórias de velocidade turbulentas, escoamento com velocidade regular e organizada laminar. E aí a gente quer saber quais fatores que influenciam no comportamento do escoamento, né? O que torna, o que faz com que ele, do escoamento turbulento, se voltar para laminar, ou do laminar ir para o turbulento, né? Então, basicamente, o que a gente tem é um balanço de força, que faz com que o escoamento tenha essa característica, se ele é turbulento ou laminar. Se as forças viscosas dominam o escoamento, ele é laminar. Ou seja, o que acontece? A viscosidade ela é capaz de absorver essas perturbações. Então, por mais que você tenha uma perturbação numa região laminar, por mais que você tenha uma perturbação numa condição que as forças viscosas dominam,
a viscosidade absorve essas perturbações e ele continua escoando em lâminas regulares. Agora, se as forças inerciais dominam, ele é turbulento. O que são as forças inerciais? São aquelas forças fictícias, né, ligadas à variação de direção do escoamento, ou até dos corpos sólidos mesmo, né? Então, se o fluido começar a mudar muito de direção, muito rapidamente, e as forças viscosas não conseguirem mais absorver essas perturbações, então, nesse momento, as forças inerciais estão dominando. E aí, o critério de transição é chamado Reynolds, que é justamente o balanço dessas duas forças. Tá? É o balanço das forças inerciais aqui em cima, para o balanço das forças viscosas, aqui no numerador, né? E o balanço e as forças viscosas no denominador. Então a gente vai ver por que μ, né, só viscosidade, é uma força viscosa e por que esse cara aqui representa uma força inercial no próximo slide, né? Mas de forma geral, esse número aqui, o número de Reynolds, é uma maneira muito fácil de saber o comportamento do escoamento. A gente já consegue, com poucos parâmetros aqui, a massa específica, velocidade. LC é um comprimento característico, porque para cada geometria, a gente pode ter o escoamento sobre uma placa. Então, isso daqui é uma placa, a gente tem o escoamento atingindo uma placa. A gente pode ter o escoamento em torno de um cilindro, de uma esfera, pode ter o escoamento dentro de um tubo. Então, para cada geometria, o LC é uma característica específica. Então, aqui, para o caso do tubo, o LC pode ser o diâmetro. Aqui, para o caso da placa, pode ser a distância com relação à entrada. Então, aqui no escoamento em torno de uma esfera, o diâmetro da esfera. Então, cada corpo tem que ter seu diâmetro, seu comprimento característico descrito. Então, massa específica do escoamento, né, do fluido, velocidade do fluido, do escoamento, comprimento característico que você está analisando e a viscosidade do fluido. Isso daqui também pode ser descrito como V, LC sobre viscosidade cinemática. Lembra que a gente definiu viscosidade cinemática como a viscosidade sobre a massa específica? Então, tem muito autor que define o Reynolds dessa forma. Velocidade, então, são velocidade do escoamento e massa e viscosidade cinemática do fluido, né? E aqui um parâmetro geométrico, que é um comprimento característico. Tá? Então, esse número aqui, essa conta simples pra caramba, né? Hiper, sem nenhum grau de complexidade de dificuldade, é suficiente para dizer se fenômenos de turbulência, né, se esse comportamento tridimensional está dominando o escoamento ou se não, ou se ele está escoando bonitinho, bem comportado dessa forma. Todos os exemplos que a gente viu de viscosidade para trás, né, a gente estava assumindo o escoamento laminar. Isso não foi falado na época porque a gente não tinha falado. Professor. Fala, José Paulo. De acordo com esse número de Reynolds, por exemplo, se ele aumenta, significa que o fluido ele tem uma capacidade de se tornar turbulento mais rápido, e caso ele seja baixo, né, ele tem uma capacidade de se tornar turbulento menor, é isso, professor? Vamos mais para frente. A resposta da sua pergunta está alguns slides para frente. Na verdade, isso daqui é um critério de transição. Até um certo valor, o escoamento é laminar. Acima de um certo valor, o escoamento é turbulento. E quanto maior, mais turbulento o escoamento é, mais aleatório e tridimensional o escoamento é. Mas existe assim, ó, uma escala. Aqui ele é laminar, aqui ele é turbulento, e quem faz essa transição é o Reynolds. É claro que essa transição, a gente aqui na cadeira de mecânica dos fluidos, a gente fala assim, ele vem laminar, né? Por exemplo, você vai aumentando a velocidade. Imagina só, a gente tem esse tubo, é o que ele está fazendo aqui, ó. Manteve o mesmo fluido, né? Então a mesma massa específica, a mesma viscosidade, o mesmo LC, se eventualmente esse comprimento característico for o diâmetro, e a gente está aumentando a velocidade aqui, ó. Tá? Então a velocidade está aumentando. Então o Reynolds está aumentando. Então ele está falando o seguinte, ó, para essa velocidade baixa aqui, escoamento é laminar. Para uma velocidade intermediária, ele está numa faixa de transição entre laminar e turbulento. Para uma velocidade alta, ele é turbulento. Essa é a questão, tá? Então, existe... a gente, de forma geral, está longe dessa região de transição aqui na graduação, porque isso é uma região
meio cinzenta, meio nebulosa. Ou a gente trata as coisas como laminar e está com Reynolds muito baixo, ou trata como turbulento e está com Reynolds muito alto. A gente vai ver isso em alguns slides mais para frente. Mas ele define a transição do laminar para o turbulento, e quanto maior, mais turbulento o escoamento é. Tá? Poxa, professor, obrigado, mas eu acho que eu fiz então uma pequena confusão, porque Diga. eu acredito que o senhor tinha dito em alguns momentos atrás que o escoamento turbulento geralmente acontece com velocidades baixas, mas Não. o senhor disse agora que nessa terceira imagem da água, né, ela estaria a alta velocidade, então eu fiz essa confusão, né, professor? Então eu falei errado. Se eu falei que turbulento é velocidade baixa, corrige aí, apaga, porque a turbulência são altas velocidades. O laminar é caracterizado por velocidades baixas e o turbulento por velocidades altas. Então vamos corrigir aí. Então eu falei errado, desculpem aí, corrige isso, tá? Então, Obrigado mesmo. Obrigado aí, Zé Paulo. Então a turbulência é o que a gente está vendo aqui, né? A velocidade vai aumentando aqui, ó, tá? Nesse caso, a gente pode, na verdade, pela análise do número de Reynolds aqui, ó, a gente pode fazer com que a turbulência aconteça aumentando a velocidade ou aumentando o diâmetro do tubo. A gente pode manter a velocidade aqui, e se a gente for aumentando o diâmetro do tubo, a gente vai induzindo perturbações que não podem ser vamos dizer assim, absorvidas, porque ele tem um espaço maior, essas perturbações têm um espaço maior para se desenvolver. Então, se eu aumentar a velocidade, eu induzo a turbulência. Se eu aumentar o comprimento característico, eu induzo a turbulência. Se eu diminuir a viscosidade do fluido, né, então as forças viscosas não vão ter mais, não vão ser mais suficientes para absorver as variações bruscas de velocidade, né, que induz necessariamente em forças inerciais. Então, altas velocidades induzem a turbulência, altos comprimentos característicos, altas massas específicas e baixas viscosidades, tá? Então, essa é a questão, certo? Beleza? Então, o número de Reynolds é o critério entre eles, né? Então, por que esse cara é uma razão entre força inercial e viscosa? Porque, olha só, se a gente for fazer uma analogia com a segunda lei de Newton, né, as forças inerciais, dados pela massa vezes a aceleração em alguma direção, o que a gente fica aqui, ó? Que a força assim, as forças inerciais estão aqui. O que são as forças viscosas? Deixa eu falar das forças viscosas e depois eu falo das inerciais. Lembra, né? Que a força sobre a área, ou a tensão de cisalhamento... Nossa, que susto. Minha filha chegou aqui. Oi, filha. Chegou quieta aqui, tomei um susto. É mi du dy, né? Certo? Mi ou diferencial, se a gente fizer diferencial, du dy, ou delta u, delta y. Então, o que seria a ordem de grandeza da força inercial aqui nesse caso? Seria o seguinte, ó, seria a ordem de grandeza, né? Área vezes viscosidade vezes velocidade vezes comprimento, né? Então, unidade de área, unidade de viscosidade, velocidade e comprimento. Então, é o que está aqui, ó. Mi VL vezes L ao quadrado, né? Mi VL vezes L ao quadrado, que é a área, né? Certo? Tá? Então, seria, vamos dizer assim, a ordem de grandeza dessas forças, né? Ordem de grandeza, tá? Das forças viscosas. E as forças inerciais, né? Seria a ordem de grandeza seria massa vezes aceleração, ou seja, a aceleração em alguma direção, né? Se ele tiver com a velocidade constante, com esse perfil de velocidade constante que a gente viu, ele não tem nenhuma força inercial aqui, porque a velocidade é constante em x e ela não muda nem em y e nem em z. Aqui no caso, ó, a gente está tendo variações de velocidade em y eventualmente, tá certo? Então a gente tem acelerações que estão dando origem a forças inerciais aí nesse caso.
E aí, qual a ordem de grandeza? Massa vezes aceleração, né? O que é massa? Rho-v, né? Rho vezes L ao cubo, então seria massa específica vezes o volume, né? O V cortado, vezes L sobre T ao quadrado, né? Comprimento tempo ao quadrado. Certo? Então, aqui está a ordem de grandeza das forças inerciais. E aí, se a gente rearranjar isso, né? L ao quadrado vezes L, se L é ao cubo aqui, né? L ao quadrado vezes L, L sobre T ao quadrado. E aí, L, cadê? O L ao quadrado sobre T ao quadrado vira V ao quadrado aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Virou T ao quadrado, e a gente fica com Rho, L ao quadrado, V ao quadrado, tá? Então, a ordem de grandeza, o que eu estou mostrando aqui? Que eu estou justificando, estou fazendo isso tudo para justificar por que esse termo de cima representa força inercial e esse termo de baixo representa força viscosa, mesmo que isso daqui você não identifique μ como força, né? É por causa disso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, a força inercial, a força viscosa tem essa magnitude e a força inercial tem essa magnitude. Se eu divido esse cara por esse cara, embaixo sobra μ, em cima sobra ρVLC, tá? Então fica Rho, V ao quadrado, L ao quadrado, sobre μ, V, aí o L vai lá para cima, né? L ao quadrado. Então esse cara vai embora, esse vai embora. Então Rho VL sobre μ, tá? Beleza? Por isso que o Reynolds é uma relação entre força inercial e força viscosa, por causa dessas magnitudes aqui que foram descritas aqui, entenderam? Tá? Então é um balanço de como que as forças viscosas absorvem as perturbações ou não, ou em algum momento elas não conseguem e as perturbações se amplificam. Certo? E aqui, ó, de novo, né, eu já tinha falado isso, mas só para mostrar, esses perfis de velocidade que a gente analisou anteriormente eram laminar. Tá? Isso daqui é característica clássica, né, típica de um escoamento laminar. Esses perfis de velocidade aqui bem comportadinhos. É o que a gente vai ver de forma geral nessa parte agora do curso, na parte de análise diferencial. Quando a gente entra na parte de análise integral, como a gente não analisa o escoamento com tanto detalhe, aí a gente consegue tratar escoamento turbulento com um pouco mais de simplicidade, tá? Mas é difícil fazer esse grau de detalhamento aqui para o escoamento turbulento. Entenderam essa discussão, galera? Ficou alguma dúvida? Não sei se eu falei alguma outra coisa errada aí. Então também só cuidado, vocês têm que ficar ligados, né? Porque eu posso me enganar, né? Tá? Então é simples, super simples essa questão do escoamento turbulento laminar, não tem nenhum mistério, é simplesmente isso. É um escoamento regular e bem comportado, ou um escoamento aleatório e tridimensional e altamente com flutuações violentas de velocidade, tá? Aqui, ó, isso é uma foto típica de um escoamento turbulento, né? Tá? O escoamento num rio, né? Se você olhar um rio, eventualmente o escoamento num rio é turbulento, ele é altamente aleatório, né? Pode ser que tenha uma região mais calma, né? Que aí você tem o escoamento laminar, mas de forma geral é um escoamento altamente turbulento. Isso daqui, não vou entrar muito em detalhes, só citar isso daqui, né? Que é o que se chama decomposição de Reynolds, que é uma maneira que o Reynolds encontrou de tratar esse tipo de escoamento. Observa que existem flutuações transversais aqui, né? Se a gente tiver aqui X, Y e Z para dentro, existem flutuações transversais e flutuações em Z. E o que ele fez, o que o Reynolds propôs, foi analisar o escoamento como... mas o que majoritariamente está dominando nesse escoamento? Né? Uma velocidade U. Aqui a gente tem perturbações em V, perturbações em W, né? São as componentes do vetor velocidade, lembra, né? U, V, W, né? São as componentes, né? Horizontal, vertical e em Z, né? Então, essa componente U, ela sofre, se a gente decompor aqui, ó, em UVW, a gente tem uma componente aqui de velocidade majoritariamente em U, porque é um escoamento num tubo que está indo para a direita, né? E ela se desenvolve como um valor médio mais uma perturbação.
O escoamento em V e W, a gente não quer que ele aconteça, ele só acontece por causa dessas perturbações. Então, a gente pode dizer que ele é um valor médio, mais uma perturbação em W também. Então, isso é uma decomposição clássica que é usada para tentar tratar esses problemas turbulentos, tá? Só para ficar descrito aí para vocês verem mais ou menos o que pode ser feito, né? A gente não vou falar nada além disso, tem uma maneira de estender essa estratégia e tentar tratar as equações para resolver elas usando essas expressões aqui, tá? Aí entra numa matemática mais pesada, né? Que não é nem de nível de graduação. Bom, o escoamento pioneiro, né? E por que se chama número de Reynolds, né? Na verdade, a primeira pessoa... Fala, José Paulo. Professor, desculpa interromper de novo, mas, por exemplo, só por uma questão de entendimento. Isso, obrigado. Esse escoamento turbulento, professor, ele também ocorre no ar, né? E aí é por isso que existe a turbulência do avião. Seria isso, professor, essa é a explicação? Cara, a turbulência do avião, eu não sei te explicar direito não, mas eu acho que é o seguinte, ó, você tem a asa do avião aqui, né? E aí, para o avião ganhar sustentação, ele tem que ter vamos dizer assim, cortar o ar de forma suave. E eu imagino que a turbulência ocorra quando você tem algum fenômeno no ar, eu não sei direito não, tá, cara? É um pensamento meu, né? Algum fenômeno no ar que faça, não sei, algum movimento transversal aqui. Digamos que o avião está indo para frente e o ar está soprando transversal, algum vento, não sei nem se na altitude que ele voa tem vento. Ou, sei lá, alguma corrente convectiva, né, por diferença de temperatura, isso pode ter. Então, eu imagino que seja alguma corrente convectiva transversal aqui que faça com que esse comportamento suave que deveria acontecer em torno da asa do avião não aconteça. Eu acho que isso que é a turbulência no avião, tá? Mas talvez seja até um nome que não seja tão certo, né? Eu não sei porque o pessoal chama de... talvez turbulência, porque em vez de você estar voando agradavelmente, você está chacoalhando ali. Mas o fenômeno disso, né? A origem da turbulência na asa do avião, eu realmente não sei não, tá? Beleza? Para a gente aqui é muito mais essa questão de... Quer dizer, para nós isso seria uma aplicação em outra, o mesmo fenômeno em outra aplicação. A gente não vai ver escoamento externo no curso, na ementa da disciplina de vocês aqui, em mecânica dos fluidos da UF não tem escoamento externo, tá? Beleza? Então, realmente... Oi. Fala. Então, o voo ideal é aquele que acontece com escoamento externo laminar, suave, dessa forma? Não. Pois é, cuidado, cara. Eu não sei, não é laminar, né, na verdade. Pois é, eu tô até com medo de falar muito disso, porque escoamento externo é outra parte da disciplina. Então, ele não voa no escoamento laminar de fato, porque eu acho que é isso que eu estou falando. É meio complicado a gente estender essa análise de escoamento laminar e turbulento para a asa de um avião, que tem um fenômeno extremamente complexo de ser estudado, e a gente ouve muito turbulência quando a gente voa, né? Então, isso é tema de escoamento externo, na verdade. Tá? Vamos dizer assim, esse fenômeno, né, do que explica a sustentação e o arrasto na asa. Definitivamente, o escoamento na asa ele é turbulento, ele não é laminar. Porque pelas velocidades envolvidas do avião, ele é laminar, mas por que se chama turbulência, eu não sei. Por que na hora que o avião passa por aquela região totalmente caótica se chama de turbulência, a gente chama de turbulência, né? Eu sei que não tem nada a ver com isso aqui, do escoamento dentro de um tubo, tá? Não dá pra gente fazer, é isso que eu tô falando, não dá pra gente fazer essa analogia aqui, que eu acho que só vai complicar mais, é isso que vocês, entendeu? Você, mas o escoamento na asa do avião é laminar. Não é. Definitivamente não é. Mas tem fenômenos aqui muito complexos na asa do avião,
Então, tem cursos de aerodinâmica, tem cursos... tem professor que dá tópicos especiais em mecânica dos fluidos só com aerodinâmica. Vocês verem como é que o negócio é complicado, tá? Então, não é tão simples. A gente deu explicar... na verdade, eu teria que abrir uma parte aqui do curso para falar da dinâmica do voo. E aí, para explicar por que o pessoal chama de turbulência. Mas eu realmente não sei, tá? Nunca tive que entrar dentro do mérito do escoamento externo, dentro da dinâmica do voo, tá? Beleza? Então, eu prefiro que a gente até pule isso, porque não faz parte do curso, eu acho que só vai embolar mais do que simplificar a vida, tá? Beleza? Vamos ficar com a nossa definição aqui de escoamento interno. Obrigado, hein? Valeu. Vamos ficar com a nossa definição aqui de turbulência que a gente viu, essas variações bruscas, porque asa de avião é um tema bem complexo, tá? Beleza? Bom, então tá aqui, ó. Inicialmente, né, o primeiro pesquisador a fazer estudos e tentar observar o comportamento do escoamento foi o Osborne Reynolds, que é esse cara aqui, lá em 1883. E na época ele chegou nesse grupo de parâmetros, ele não chamou de Reynolds, ele mesmo não chamou de Reynolds, enfim, para não... Talvez o cara não quisesse se vangloriar, né, mas ele chamou de critério de transição. Então ele chegou nesse número, né, nesse grupo adimensional aqui, e aí uma coisa importante de falar, né, o número de Reynolds é adimensional, tá? Ele não tem dimensão, porque se vocês pegarem aqui as dimensões de massa específica, velocidade e comprimento, vai dar a mesma dimensão de viscosidade. Então esse grupo aqui não tem dimensão, se você pegar massa específica, mas claro que você tem que ter todas as unidades coerentes, né? Então, comprimento em metro, velocidade em metro por segundo, massa específica quilos por metro cúbico, né? Viscosidade pascal segundo, ou então no SI, tá? Certo? Fazendo todas as unidades aqui homogêneas, né? E na mesma dimensão, esse cara não tem número, tá? Então, o Reynolds, esse cara aqui, o Osborne Reynolds, foi o primeiro a chegar nesse grupo de parâmetros que depois, com estudos teóricos mais profundos, viu-se que era realmente o critério de transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Então, a turbulência também tem vários comportamentos, né? Tem um regime um pouco menos turbulento, um regime mais turbulento, tá? E aqui está uma reprodução assim, mais moderna, né, atual, até uma simulação computacional, do experimento do Reynolds. Ele inseriu... Essa daqui é a bancada experimental dele, né? Ele tinha um corante, ele inseriu um corante dentro do escoamento, e aí ele observava, e aí ele ia variando aqui, ele não consegue variar. Eventualmente, para variar a massa específica e a viscosidade, ele tinha que mudar de fluido, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas eventualmente ele fez isso para chegar nesse grupo adimensional. O comprimento característico também, mas o mais fácil aqui é variar a velocidade, né? Tá? Então, ó, aqui tem um corante em setinhas representando a velocidade, né? Então, é esse termo aqui, ó. Então, ó, à medida que... Vamos ver se a velocidade vai aumentando. Tá demorando, hein? Não sei se ele está aumentando gradativamente. Ah, foi. Então, ele está aumentando. Ah, ó, isso daqui seria... O que a gente observou, que passou até rápido, né? Essa é a transição, tá vendo? Isso que eu estava falando. Isso daqui, existe um Reynolds baixo, onde o escoamento é laminar, dessa forma. Aí um Reynolds intermediário, onde tem a transição, que ele não é nem laminar nem turbulento, ó, quando ele começa a ficar instável, quer ver? É bem rápido. Ó, ficou instável, essa é a transição, e aí ele se torna totalmente turbulento. Esse é o momento da turbulência. O escoamento é definitivamente turbulento. Então, a gente vai ficar nesse regime turbulento ou no regime laminar. Aquela parte intermediária, ela é mais complexa ainda, né? A gente não vai analisar nada naquela região. Certo? Então tá aí, ó. O escoamento laminar e turbulento, ele existe um Reynolds crítico, né?
que é laminar, se o Reynolds for abaixo do Reynolds crítico. E, por exemplo, né, num escoamento dentro de um tubo de paredes rugosas, né? Isso daqui significa rugoso, né? Escoamento de paredes rugosas, os experimentos mostram que abaixo de 2.000 o escoamento é laminar e acima de 2.000 o escoamento turbulento, né? E aí, o comprimento característico, no caso do escoamento dentro de um tubo, é o diâmetro de um tubo. Então, o que a gente tem que fazer, né? Pegar a massa específica do fluido, a velocidade média do escoamento, normalmente, né? Porque, de novo, a gente viu que existe um perfil de velocidade, e aí, para simplificar, se usa a velocidade média, né? Diâmetro sobre a viscosidade. Então, fazendo essa continha aqui, e se essa conta der menos que 2.000, o escoamento é laminar, e aí ela vai escoar dessa forma aqui, né? O perfil de velocidade, ele vai ter esse comportamento bem comportado, vai ter essa característica bem comportada que a gente viu aqui no início, que como a gente viu lá atrás, aqui, ó, como a gente viu lá atrás, ele tem esse perfil de velocidade aqui, né? Foi o exemplo que a gente viu lá passado. Se o escoamento for acima, se o Reynolds for acima de 2.000, aí ele tem esse comportamento aqui, ó, turbulento, tá? Caótico, aleatório, tá? Para a gente aqui, essa é a questão, né? Na vida real existe uma transição, existe um momento que existe uma transição, mas a gente não vai se preocupar com isso porque isso é bem complexo. Então está aqui o experimento na Universidade de Manchester. Essa é a bancada experimental que o Reynolds fez os estudos dele. E aí tem alguns exemplos, né, que o pessoal fica desafiando o escoamento laminar, né? Então, o que se faz com as testes que ficam tentando? Né? Você pega um tubo e faz a parede extremamente lisa, né? Você faz um acabamento perfeito ali e sem vibração, alguns grupos, e aí é claro, isso não é vida real, né? Isso daqui é só alguns estudos de transição, tem muito interesse científico de estudar a transição. Então o pessoal fez um tubo lá com a parede extremamente lisa, sem vibração, e conseguiu chegar no Reynolds de 40.000 laminar. Tá? Mas para a gente, né, a vida real, a gente usa 2.300 como critério de transição em tubos. Tá? Então, para o Reynolds abaixo de 2.300, então aqui eu dei um exemplo de 2.000 aproximadamente. Né? Aqui a gente falou que ele pode chegar a 40.000, mas a gente vai ficar com esse número aqui, ó. Então, esse é o número mágico. Para o Reynolds, abaixo de 2.300 é laminar, acima de 2.300 é turbulento. Normalmente, a gente está longe desse número, tá? Normalmente, para não ter confusão, calculei 2.301, ou 2.299, ou 2.300,001. Então, para não ter esse tipo de confusão, normalmente a gente está longe desse valor aqui, tá? E aí, o Reynolds crítico, é claro que depende da geometria, né? Se forem duas placas planas paralelas, né, como a gente viu no caso daquele perfil de velocidade linear, que nos ajudou a definir viscosidade, o comprimento característico é a diferença entre as placas. Então, isso daqui é o LC, né, o Y. E o número crítico é 1.500, tá? Não é mais 2.300, aí passa a ser 1.500, tá bom? Então, é uma outra geometria com outro Reynolds crítico para transição, tá certo? E aí, aqui, ó, isso abre margem, se a gente juntar o conceito de turbulência e o conceito de camada limite, isso abre margem para mostrar para vocês que a camada limite, ela tem uma região laminar, né? Então, o que a gente falou aqui nesse slide, ó? Que existe uma região que é dominada pela viscosidade, que é a região de camada limite, que o fluido cisalha aqui um contra o outro, né? E existe a região externa, que a viscosidade pode ser desprezada, tá? E a gente viu a questão de regime laminar e turbulento. A gente pode aplicar essa ideia de camada de transição laminar e turbulento para a camada limite. O que a gente está vendo aqui, ó, é um escoamento com velocidade infinito atingindo uma placa,
Aí tem uma certa região aqui, é o que a gente estava falando, né? Que a viscosidade domina, e tem uma certa região que a viscosidade não domina. Então aqui é a camada limite. Essa região aqui, ó, é a que divide essas duas regiões, né? Aqui o Reynolds. Aqui, desculpa, aqui as forças viscosas dominam, então o Reynolds é baixo, tá? Muito mais do que as forças inerciais nessa região aqui, ó. Só que com o desenvolvimento do escoamento dentro da camada limite, a gente vai ter dentro da própria camada limite uma região que não depende da viscosidade. Tá? Então, a própria camada limite também tem uma região invíscida. Tá? Isso acontece porque, nesse caso do escoamento sobre uma placa, o Reynolds ele tem o LC dele, né, o comprimento característico, descrito pelo X, ou seja, a distância com relação à borda de ataque, que é o início da placa. Então, em algum momento, né, que o X fica grande, o Reynolds fica grande, e o escoamento se torna turbulento. Mas por mais que isso aconteça, isso é importante, ó, por mais que isso aconteça, por conta por mais que você tenha uma região de camada limite que seja invíscida, por conta da condição de não deslizamento, a gente sempre tem uma regiãozinha, por menor que ela seja, uma subcamada viscosa, que é chamado, tá? Por mais turbulento que o escoamento na camada limite seja, sempre vai existir, por causa da condição de não deslizamento, uma região viscosa. E essa região, eventualmente, né, em função da turbulência aumentando aqui, ela vai ficando menor em face, né? Aqui, observa que a gente tem uma relação aqui, ó, essa subcamada viscosa, ela tem essa relação aqui, né? Vamos dizer, chamar aqui de Y e aqui de X. Ela é maior perante a camada invíscida do que na região com a turbulência maior aqui, né? Certo? Bom, isso na verdade é muito mais para mostrar para vocês um conceito físico, assim, tá? Porque eventualmente, mesmo a camada limite, ela tem uma região que não é dominada pela viscosidade, mas ainda, quer dizer, que o Reynolds é tão grande, né, que as forças inerciais dominam, mas ainda assim, por mais que o Reynolds seja alto na camada limite, existe essa região viscosa, tá? Então é só para vocês, se eventualmente em algum momento da vida de vocês virem isso, né, que na camada limite o escoamento é turbulento, aí você fala, pô, mas o escoamento turbulento implica forças viscosas baixas. E o professor falou que na camada limite as forças viscosas dominam. Mas é essa questão aqui. A camada limite pode ser turbulenta, ela pode ter uma região que as forças inerciais dominam, né, que no caso é essa parte aqui, ó, da camada limite, né? Nessa parte aqui, a força viscosa. Aqui é o contrário, né? A força inercial domina as forças viscosas, porque o Reynolds é alto, mas vai ter sempre uma subcamada viscosa aqui, por mais que o Reynolds seja alto, que garanta, né, que não nos afasta da realidade física, ou seja, existe cisalhamento entre corpos, entre sólidos e fluidos, né? Tá? Porque falar que camada limite é turbulenta, você fala, bom, então a gente está desprezando viscosidade na camada limite também. Então não tem atrito entre esse sólido e esse fluido, o que é impossível, tá? Fisicamente é impossível. Tem que existir atrito entre um fluido e um sólido, né? Quando um sólido está escoando dentro de um fluido. Então isso daqui é simplesmente para mostrar isso para vocês. Se vocês se depararem na vida, sei lá, nos estudos aí mais avançados de mecânica dos fluidos ou na vida profissional e vocês calcularem uma camada limite turbulenta, não tem problema, porque vai sempre existir uma subcamada viscosa que faz com que a realidade, né, continue, a física real do problema continue valendo. É essa partezinha aqui que ela vai ficando cada vez menor face ao restante do escoamento de camada limite, tá? Isso daqui vocês vão voltar a ver lá na frente em Transcal 2, quando vocês virem convecção. Tá? Então, provavelmente a Flávia vai falar alguma coisa de camada limite, de escoamento, e ela deve citar algumas coisas disso daqui que vocês estão vendo agora, tá? Beleza? Que para mim, assim, é o momento que vocês vão rever camada limite, né? Quando vocês estudarem convecção. Mas, eventualmente, né, fora da graduação, na vida profissional de vocês, vocês podem lidar
em algum momento com esse tipo de questão, tá? Então aqui não tem muito mistério, só isso. Só para mostrar para vocês que mesmo a camada limite pode ser turbulenta, que é essa região que a gente falou que a viscosidade domina. Turbulência implica em forças inerciais dominando, mas não tem problema porque existe uma subcamada viscosa que ela vai se tornando menor, né, proporcionalmente menor, em face da altura aqui da camada limite, à medida que o escoamento se desenvolve. E no caso do escoamento sobre uma placa, o comprimento característico é x, é a distância com relação ao bordo de ataque aqui da placa, tá? Beleza? Professor? Diga. Alessandro, bom dia. Uma curiosidade, em relação à rugosidade da superfície, como que ela influencia nessa subcamada viscosa aí? Cara, isso daí é tema para o nosso assunto lá da frente, né? Na verdade, lá de perda de carga, mas tudo bem. O que acontece aqui é muito mais a rugosidade superficial, ela influencia muito mais nessa transição aqui, ó, do laminar para o turbulento. Por quê? Eu vou exagerar aqui, tá? Quando a gente fala de rugosidade, a gente fala de coisas milimétricas, né? Porque você não vê, a menos que seja um acabamento muito ruim, né? Quando sai lá da fundição ou desses processos de fabricação mais grosseiros, né? Mas aí depois ainda tem uma etapa de acabamento, né? Mas eu estou exagerando aqui. Digamos que essa placa tenha tido um acabamento bacana, e aí você tem uma rugosidade que eu estou exagerando, e digamos que ela... E digamos que isso aqui, vamos dizer que isso daqui tenha sido a fundição mesmo, né? Ou ela ficou ali exposta no ambiente e aí sujou. Então a rugosidade aqui, o que ela vai fazer é induzir a turbulência, né? Porque o fluido vem aqui, ó, ele bate aqui nessa rugosidade, e se as forças viscosas, né, dominarem, ele bate e volta e continua no caminho dele laminar. Se isso tiver numa região olha só, que a rugosidade aumentou aqui, e a rugosidade chegou na região onde as forças inerciais estão dominando, o que acontece é que ele vai bater e aí induzir uma turbulência ali, tá vendo? Entendeu? Então a rugosidade, ela influencia muito mais nessa questão da transição. O que é viscoso, eventualmente essa parte viscosa aqui, ele dá a volta, e aí ou o fluido que cair aqui na parte viscosa, né, que descer, ele vai continuar agarradinho ali, né, pela viscosidade dominar essa região. Se for uma rugosidade muito severa, aí não é o caso de uma placa, né? Aí é alguma coisa, talvez não tenha nem muito interesse em engenharia, a gente estudar um caso com uma rugosidade tão severa, né, que você não consiga fazer essa distinção aqui. Não sei se é essa a pergunta que você está fazendo. Não, sim, é nesse sentido mesmo, mas é em termos de, digamos assim, de espessura dessa subcamada viscosa, né? Mas pelo que a abordagem que você fez, ao passo que a gente tende a aumentar a rugosidade, a gente tende a aumentar essa camada, essa subcamada viscosa. É nesse sentido? Não, cara. A rugosidade, na verdade, eu acho que ela diminuiria a subcamada viscosa. Diminuiria. Se eu aumentando a rugosidade, eu tendo a diminuir a camada subviscosa, é isso? Porque você vai induzir turbulência, né? Você vai induzir turbulência, se ela for fininha, você consegue manter o escoamento regular. Uhum. Se ela começar a ficar muito rugosa, você induz mais a turbulência. Não, perfeito. E aí, não, sim, entendeu? Você tem uma região, você talvez não consiga nem... Talvez você tenha uma subcamada rugosa só em umas regiões muito irregulares. Uhum. Muito pertinho ali das rugosidades, né? Que fica ali, aí talvez a camada viscosa acompanhe até a rugosidade que eu estou falando, talvez não tenha um interesse, entendeu? Então, por isso que a gente tenta a fuselagem do avião, por exemplo, ela tem que ser o mais lisinha possível para diminuir o arrasto, né? Para justamente não induzir essas turbulências e a gente ter esse fenômeno, esse comportamento caótico, né? A gente quer que as coisas sejam mais ordenadas possíveis. Perfeito. Entendeu? Obrigado, professor. Nada, beleza. E aí uma visão tridimensional, né, quando a gente vê da camada limite, né, isso daqui é uma visão bidimensional da camada limite, isso é uma visão tridimensional da camada limite. E aqui a região turbulenta, né, aleatória, isso é uma simulação por computador, tá? Então tem a parte laminar, bem comportadinha, e aí aqui a transição, né, eventualmente essa aqui é uma região
não sei, a gente pode de repente começar a marcar por aqui, assim, ó, uma região de transição. Aí aqui observa que a turbulência ela tem várias fases, né? Uma região um pouquinho menos turbulenta, aí uma região com a turbulência maior, aí mais ainda, tá vendo? Então a turbulência ela tem vários, de acordo com Reynolds, né? Tem vários regimes de turbulência. Vamos só terminar. Fala, o senhor poderia voltar ali no outro slide, professor? Obrigado. Eu poderia dizer que essa região turbulenta é o atrito com o ar, professor? Não, cara, o atrito com ar, na verdade, é a subcamada viscosa. Sim. O atrito com ar está aqui, ó. Essa Em subcamada... contato com a placa, não é? Em contato com... Nossa, é verdade, professor. Porque eu estava fazendo aula... Aqui também, ó. Seria mais Esse ou menos já isso. é também um atrito com o ar. Porque aqui o ar está escoando de forma mais ordenada. Aqui as forças inerciais dominam, né? Aqui se tem uma questão muito... uma região muito caótica, né? Muito aleatória. Você vê que tem escoamentos em todas as direções aqui. O maior componente do atrito está por aqui, assim, ó. Perfeito, professor. Então, a minha pergunta não faria sentido, porque se o senhor puder voltar no outro slide, professor, por favor. Qual? Esse aqui? Não, aquele em tridimensional, professor. O tridimensional. Tá. Eu iria perguntar para o senhor, porque eu acreditava que era o atrito, né? O atrito com ar. E aí eu imaginava, professor, que o primeiro círculo que o senhor fez, né? Tirando a região de transição, ele deveria ser o maior possível, né? Afinal, a componente do atrito linear estaria no seu máximo. E aí, após isso, ele perderia força para o ambiente. Mas como é atrito, então cai por terra. Não é isso não. Entendi, professor. É realmente esse contato daqui, ó, que acontece aqui, né? Tá? Nessa subcamada viscosa aqui. Então é sempre quando a viscosidade domina, né, o escoamento. Então ele desceria aqui, ó. Professor, então, mais uma última pergunta. Conforme ela está ficando cada vez mais turbulenta, é porque a velocidade está aumentando, professor? É o X aqui, ó. Olha só como é que o Reynolds é caracterizado para o escoamento externo, ó. É a distância com relação ao bordo de ataque aqui, ó. Mesmo que se mantenha a velocidade constante, você vai cada vez mais perdendo, né, vamos dizer assim, a influência dessa velocidade aqui à medida que ele entra pelo bordo de ataque. E aí você vai tendo essas turbulências se formando aqui, ó. Então é essa distância x com relação... Aqui, o x está aqui embaixo. Tá? Então é a distância com relação ao bordo de ataque que caracteriza a transição nesse caso. É uma das características da transição. Se aumentar a velocidade, claro que o escoamento vai se tornar turbulento por um x mais menor. Mais intensamente. Tá bem. Tá? Tudo bem, professor. Obrigado, hein? Valeu, sem problema. Professor? Diga, Alessandro. Desculpa. Agora, olhando com mais detalhe aqui, eu estou vendo do lado esquerdo, no regime laminar, R baixo, vírgula, força de viscosidade maior do que Fin, né? Esse IN é... Força inercial. Tá. Força inicial. Tá. Você corrigiu aí do lado direito da eu tinha corrigido antes. Aí eu apaguei todo o slide aqui, ó. Quando eu faço isso, ele apaga tudo. Aí ele voltou. Desculpa, eu perdi. Não, Tá legal. Aqui no Reynolds alto, mas é aqui, tá? Uhum. Isso daqui, ó, eu tô me referindo a essa parte aqui, ó. Não tô me referindo a essa subcamada viscosa, não. Perfeito, ok. Tá? Beleza? Beleza. Certo? Mais alguma pergunta aí? Vamos só andar mais um pouquinho, porque já está acabando essa parte de conceito fundamental, faltam 2 ou 3 slides, aí a gente dá a nossa paradinha, que aí não corta no meio aqui, a gente termina essa parte de conceitos fundamentais e entra em hidrostática depois da pausa. Bom, então escoamentos compressíveis e incompressíveis, né, o que caracteriza aí a variação de massa específica. Então, quando a variação de massa específica é desprezível, como no caso de líquidos, né, a gente tem um escoamento incompressível. Líquidos e até gases a baixa velocidade. Então, se o gás estiver escoando com a velocidade baixa,
E essa questão da influência da velocidade na compressibilidade, a gente entende melhor lá na parte de escoamentos compressíveis, que a gente não estuda, né? Mas vocês vão só ter que aceitar isso, que a velocidade do escoamento, ela influencia na compressibilidade, ou seja, se você pegar um gás e fizer o escoar com a velocidade baixa, a massa específica dele não varia muito. Se você pegar um gás e fizê-lo escoar com a velocidade muito alta, e a gente vai ver qual é o critério, né, qual é essa velocidade, a massa específica varia. Então, ou eles são incompressíveis ou são compressíveis, que é o caso de gases a altas velocidades. E o critério de incompressibilidade, né, o escoamento é incompressível, contanto que o número de Mach, que é a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som naquele, seja menor do que 0,3. E se o Mach for maior que 0,3, a gente tem sistemas, por exemplo, né, aplicações, sistemas de ar comprimido, escoamento em turbinas a jato. Então, aí a gente tem situações, né, que o escoamento se torna compressível. A análise fica muito mais complicada, porque a gente tem que levar em conta a variação da massa específica no escoamento. Para a gente aqui, no curso, né, com o que a gente vai ver em Mecânica dos Fluidos 1 aqui, pela ementa da disciplina de vocês, o importante é entender isso daqui, ó, que o número de Mach é o critério de transição, que desde que a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som naquele meio for menor que 0,3, a gente está bem e trata o escoamento como incompressível. A gente não vai ver nenhum escoamento compressível nesse curso, tá? Para gases ideais, né, e aí o ar, a gente considera o ar como um gás ideal, a gente tem que a velocidade do som, na verdade, o que eu falei que isso daqui é o C? O C é a velocidade do som no meio. Então, por exemplo, se eu estou analisando o escoamento, não sei, o movimento de um carro no ar, eu tenho que saber quanto que é a velocidade do som. Eu não sei direito o que eu falei aqui, às vezes eu tenho uma certa dislexia, eu posso falar coisas erradas. Então vocês têm que tomar cuidado. Então, C é a velocidade do som no meio, tá? Então, por exemplo, se eu estou querendo saber o número de Mach de um carro, eu tenho que pegar a velocidade do som no ar e pegar a velocidade do carro e dividir pela velocidade do som, tá? Então, os escoamentos são compressíveis se o Mach for maior que 0,3 e são incompressíveis se o Mach for menor que 0,3. Então, um exemplo que está sendo dado aqui é esse, ó, a velocidade do som no ar é a raiz quadrada do K, que é 1,4, né, que é o CP, o calor específico a pressão constante, sobre o calor específico a volume constante. Isso vem lá da termodinâmica, né, por isso que apareceu esse K e esses calores específicos aqui, essa demonstração do porquê que a velocidade do som no ar é a raiz quadrada de KRT é da termodinâmica. Então, por isso que aparecem essas propriedades termodinâmicas aqui, né? O R é a constante do gás, né? A constante de gás para o ar, e a temperatura em Kelvin. Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Ó? Porque, por exemplo, se eu tenho um jato voando a 320 metros por segundo, numa altitude que a temperatura do ar vale 200 Kelvin, tá? Nessa altitude, a velocidade do som no ar é 284 metros por segundo. Então, ele está voando a 320 metros por segundo, ele é definitivamente, o escoamento em torno desse jato é definitivamente compressível, e com Mach acima de 1. E se ele estiver voando num local que a temperatura do ar é 300 Kelvin, né, perto aqui normalmente perto da superfície, nessa mesma velocidade, o número de Mach é 0,2. Ele continua sendo compressível, porque o Mach é maior que 0,3, mas ele está abaixo de 1. Né? O escoamento subsônico aí é outra história. Né? Escoamento supersônico, subsônico, o comportamento dos bocais variam, enfim, é um estudo aí mais avançado que eu também não tenho conhecimento para falar muito, né? Acho que eu não consigo falar mais do que 2 minutos sobre isso, porque isso é uma coisa muito específica. Então, existem alguns comportamentos do escoamento em torno do avião que mudam quando o número de Mach está maior ou menor do que 1,
E o número de Mach ele é influenciado pela velocidade do som no meio, tá? Então, isso que está sendo mostrado nessa figura aqui. Quando a velocidade do som no meio é 1, o Mach é 1, né? O escoamento pode ser compressível ou incompressível, subsônico ou supersônico. E se a velocidade do som é outra, no meio, né? Aí a gente tem outro número de Mach, tá? Então, para a gente, o nosso interesse é que esse cara seja menor que 0,3 e, de forma geral, vai ser. E o escoamento interno e externo, enfim, ou ele é circundado por fronteiras ou ele é aberto, né? Então, no caso da asa do avião, é o escoamento externo, né? Que é o que a gente não vai ver no curso. E no caso do escoamento dentro de um tubo, é o escoamento interno, que a gente vai ver bastante, tá? Então, terminou. Alguma dúvida aí? Acabou essa primeira parte, aí a gente pode dar nossa pausa, se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta. O professor, desculpa, confundi aqui. Quando o Mach é menor do que 0,3, o escoamento é incompressível, é isso? Incompressível. Incompressível, tá. Ok. Tá? Então, a massa específica é constante. Então, incompressível. Para o Mach maior que 0,3, ele é compressível. E aí a massa específica varia. E aí a gente tem que fazer, aí ferrou. É uma análise bem complicadinha. A massa específica, quando a massa específica é constante, a gente consegue tirá-la de dentro de um monte de integral que a gente vai ver mais para frente, ou de derivadas. A gente vai ver em análise diferencial, em análise na parte de escoamento invícido também. Então, isso daqui é muito conveniente e a nossa vida aqui em Mecânica dos Fluidos 1 vai estar dentro desse universo aqui, incompressível. Escoamento compressível é tema para assunto mais complexo, tá? Um pouquinho mais complicado, a gente não vai ver nada disso no curso, tá? Beleza, galera? Então vamos dar nossa pausa aí, são 9h22 aqui no meu relógio. 9h32 a gente volta aí, daqui a 10 minutinhos. Professor, Diga. enquanto isso eu posso tirar algumas dúvidas com você? Pode, lógico, pode falar. Você pode voltar naquele slide sobre camada limite laminar e turbulenta, por favor? Eu passei, né? Aqui, esse aqui, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Acertar. Esse aqui que você está falando? Sim, então, professor, vamos lá, só para eu não me confundir com os conceitos. O infinito é a parte do escoamento de escopo rígido. As camadas não são cisalhantes, todas as linhas estão viajando na mesma velocidade, certo? Esse U infinito não quer dizer que a velocidade é infinita. Não, correto? Exatamente. Exatamente. Só que a velocidade é constante. Isso, constante. Todas as linhas viajam na mesma velocidade, beleza. Isso longe da superfície sólida, antes de entrar em contato com o sólido. Daí eu posso desprezar a viscosidade. Não existe atrito entre as camadas. Exato. Ok. Daí entramos na primeira região laminar, com um número de Reynolds menor. Próximo ao sólido, a gente tem a viscosidade agindo próximo ao sólido. Aqui nessa região, não só próximo não, aqui na região sempre, nessa região aqui, ó, a viscosidade age até a região da camada limite aqui, ó. Ela só para de agir aqui nessa região aqui, perto da entrada, quando o Reynolds é laminar, quando o X aqui ainda é de tal forma que o escoamento ainda é laminar, toda a região de camada limite é dominada pela viscosidade. Certo? Certo. Então, porque, assim, o que diferencia mesmo esse escoamento bem comportado próximo ao sólido e um escoamento menos comportado acima do sólido? São as perturbações que vão se desenvolvendo. Fisicamente é isso. Ah, não, você está perguntando daqui para baixo, você está perguntando isso? Por que aqui nessa região ele consegue ficar bem comportado e aqui não? Essa é a pergunta?
Não. Isso é porque nessa região anterior o escoamento é laminar, então naturalmente ele é mais bem comportado, certo? E após tem a transição e depois é turbulento. Agora, por exemplo, na subcamada viscosa, Aqui, por que existe a subcamada viscosa sempre? Sim. Pode repetir para mim, por favor? Ela existe aqui por causa da condição de não deslizamento. Por mais que você tenha uma região turbulenta aqui, ó, o fluido está aderido aqui na parede. Tá? Então, por mais que você tenha uma região turbulenta, ele vai ficar aderido aqui e vai dar uma certa... E você vai ter esse gradiente, entendeu? Por conta da condição de não deslizamento, vamos supor que esse sólido está em velocidade nula, é o fluido que está que chega no sólido com uma certa velocidade. Então, por isso que começa com velocidade zero aí no contato, na interface. Aqui. Entre o sólido e o fluido. Isso aí. E pouco antes disso, eu tenho linhas bem retas, tá vendo? Próximo ao sólido. Tem escoamentos bem... aqui que você está falando? Bem comportados. Essas linhas aqui? Isso. Isso é por causa também da condição de não deslizamento? Exatamente. Ele está mostrando... Exatamente. Essas linhas aqui, elas estão mostrando que aqui perto, ó, por mais que você tenha uma condição de turbulência lá fora, como aqui a gente está... É uma região dominada pela viscosidade aqui, ó, essa subcamada viscosa ela é dominada pela viscosidade, por mais que você tenha turbulência, aqui pertinho, isso está fora de escala, tá, cara? Cuidado que isso daqui está bem fora de escala. A camada limite, quando a gente fala de camada limite, estuda a camada limite, a gente vê que ela é da ordem de milímetros, né? Ela não tem esse comportamento grandão, assim, né? Mas, enfim, por mais que você tenha uma região invícida, aqui você vai ter sim um comportamento ordenado, pertinho da parede, você de fato vai ter um escoamento bem comportado, por mais que seja turbulento aqui fora, por causa da condição de não deslizamento. Ok, compreendi, muito obrigado. Eu estava confundindo essa parte. Beleza? Beleza, obrigado, viu, Henrique? Professor Henrique. Certo, galera? Bom, então, vamos até 9h40, aí são 9h30. A gente vai até 9h40, aí a gente começa estática de fluidos.